Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. E no vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta de uma inscrita no canal. O nome dela é Silvana Barros, que ela me perguntou que no período de inverno, como regar as Phalaenopsis? Então, é bem difícil responder essa pergunta porque o Brasil tem muitas regiões, então cada região vai ter um clima diferente. Tem locais que mesmo sendo inverno, a temperatura não baixa. E tem locais como aqui em Minas Gerais, que quando está inverno, o frio é muito intenso à noite. Então como prestar atenção nas regras das nossas orquídeas? Existem testes muito fáceis para saber como fazer essa rega. É sempre olhar o substrato. Aqui você vem e olha o seu substrato para ver se ele está úmido. Se ele estiver úmido, você não precisa regar. Porque é a mesma regra de quando chega o verão. Porque você vai ter sempre que olhar o substrato. Porque você só pode regar as suas plantas quando o substrato delas estiver seco. Aqui na minha região é muito úmida. Então eu rego as minhas plantas uma vez por semana. E quando começa a chover muito, eu tenho que vir e começar a retirar um pouco do esfagno. As minhas plantas têm bem pouco esfagno, o esfagno é só na parte de cima. Eu uso um substrato bem drenado, que é a argila expandida, que vocês conhecem já viram várias replantes meus. Então, a parte de cima fica úmida e aí eu consigo olhar, eu vi aqui no esfagno, eu consigo pôr a mão e perceber, olha, que o esfagno está seco. Então, quando o esfagno está seco, eu posso regar. Então, não é uma regra. Eu rego uma vez por semana porque eu já sei o tempo que leva para o meu substrato secar. Mas na sua região você tem que fazer testes. E o teste melhor é você vir e pôr a mão no substrato até o meio do vaso. E aí você vai saber se o substrato está seco ou não. Se estiver seco, é a hora de regar. Outra regra é você chegar, se o seu cultivo for em vaso de barro, você chegar e pôr a mão aqui, ó. Se o vaso estiver frio, ele ainda está molhado dentro. Então se ele estiver numa temperatura ambiente, aí está na hora de você regar. Se o vaso for de plástico, o substrato não for muito drenado, leva muito mais tempo ainda para ocasionar a nova rega. Então não importa se seja verão, se seja inverno, você tem que sempre olhar como está o seu substrato antes de regar. E regar a orquídea somente quando ela estiver seca. Uma dica que eu sempre dou, porque eu cultivo muitas Phalaenopsis, é sempre plantar ela com a roseta foliar para frente, para não juntar água aqui na roseta foliar, porque ocasiona fungos e você acaba perdendo a sua planta, principalmente na época de chuvas, que a sua planta fica molhada e você vai vir perder a sua planta. Outra regra que eu faço bem aqui para não ter problema com inverno ou verão, é regar as minhas plantas sempre pela manhã. Porque quando chegar no período da tarde, ela já vai estar toda seca, ela não vai ter como juntar água. Mas se na época de frio, você fizer a rega dessa planta à tarde, ela vai passar a noite inteira molhada, na junção das folhas vai estar molhado, e com o frio pode queimar a sua planta e juntar pragas, e juntar fungo, e você acabar perdendo a sua planta. Então, sempre de olho na rega. A regra é essa, sempre regar quando o substrato estiver seco e nunca regar as suas folhas. Eventualmente, quando você for fazer a rega, vai cair um pingo de água aqui ou ali nas folhas, mas a intenção de regar uma planta é regar nas raízes, porque são as raízes que absorvem tanto o adubo quanto a água. Uma regra que eu faço aqui, quando eu padronizei todo o meu cultivo para vaso de barro, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o meu substrato que eu ia usar, que é a argila expandida, e aqui por cima eu coloquei o substrato que eu ia usar no final, que é o esfagno. Então eu vim aqui, enchi o vaso de argila expandida, coloquei o tanto de esfagno que eu coloco nas minhas orquídeas aqui na parte de cima e deixei no meu orquidário, assim. Então, quando passou 3, 4 dias, eu tirei aqui, olhei e vi que o substrato ainda estava molhado. Aí eu continuei deixando aqui, não molhei mais. E aí eu percebi que com 5 dias o esfagno estava seco e o substrato inteiro estava seco. Aí eu sei que, eu soube que
a cada 5 dias esse substrato estaria seco. E foi aí que eu comecei a regar. Então faça o teste. Se você usa vaso de plástico, você coloca o seu substrato dentro, que você usa inteiro. Se você usa também um pouco de esfagno, você vem e coloca. E você rega abundantemente até sair embaixo do vaso. E você deixa no seu orquidário. E aí, com 2 ou 3 dias, você verifica. Se continuar molhado, ele precisa de mais dias. Se passou 5 dias e está seco, então são 5 dias que leva para o substrato no seu orquidário ficar seco. E aí você gera uma regra de quando molhar a sua orquídea novamente. Lógico que muda o tempo. Se for num período frio, o substrato vai demorar mais a secar. Se for num período quente, o substrato vai demorar menos a secar. Então essa regra que vocês têm que usar. Porque não adianta eu dizer para vocês quantos dias exatos são para que vocês venham regar suas plantas. Vocês têm que se adequar à região que vocês moram. Uma dica que eu posso dar para vocês é diminuir a adubação. Se vocês fazem adubação semanal, passem a fazer a cada 15 dias durante o tempo do inverno. Porque essas plantas, elas tendem a hibernar, elas tendem a ter o metabolismo ficar mais paralisado, então elas não vão absorver tanto adubo. Então, se vocês fazem adubações semanalmente, passe a fazer a mesma adubação, só que em períodos mais longos, a cada 15 dias, a cada 30 dias, sempre intercalando a adubação como vocês já são acostumados a fazer. Então o vídeo de hoje foi para responder essa pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal que não for inscrito. Fique com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, pessoal.